Oi, tem alguém aí? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou Elaine Andrade e você está no canal Elaine Andrade com tudo. E é muito bom ter você aqui comigo. Desde já, meu muito obrigada a você que está permanecendo comigo aqui no meu canal, que não desistiu de mim, mesmo eu passando um bom tempo sem postar vídeo. Essa é a segunda parte do vídeo de como, quando e por que eu comecei a colecionar perfumes. E nessa segunda parte eu falei para vocês que eu vou falar um pouquinho sobre o vício na perfumaria, sobre o vício em comprar perfumes, tá bom? Se você ainda não assistiu a primeira parte, eu sugiro que você volte lá, assista a primeira parte. Tá uma história longa? Tá uma história longa, que eu falo pra Dedéu, e eu tentei resumir o máximo que eu podia, tá? Mas aqui nessa segunda parte, eu faço questão de falar sobre a diferença do hobby e do vício na perfumaria, porque eu sei que tem muita gente que sofre com isso, né? Não é o meu caso, eu não sofro. Eu amo ter os meus perfumes, eu amo ter minha coleção, isso aqui não me faz mal, não me afeta em nada na minha vida no sentido negativo, só no sentido positivo. Sim, todo excesso esconde uma falta, é verdade, mas isso não significa que seja um problema. Muitas vezes, isso daqui não é a cura, mas isso aqui é um paliativo, sabe? Para as nossas dores assim mais urgentes. Então, assim, eu amo mesmo, assim, os meus perfumes. E nessa segunda parte do vídeo, eu anotei umas coisinhas para vocês aqui, porque eu assisti, gente, um vídeo muito interessante lá na outra rede social, né, lá no Insta. Eu assisti um vídeo muito interessante não se chama canal, gente, se chama um perfil. De um perfil chamado Dossiê Olfativo, onde um rapaz lá, ele fez um vídeo sobre o vício na perfumaria. E eu achei, assim, o vídeo dele maravilhoso. Porque na maioria das vezes, a gente assiste vídeos aqui que falam sobre vício em perfumaria, mas que geralmente estão muito apontando o dedo. Estão muito apontando o dedo, falando assim, meu Deus, ó céus, ó vida, você tem que parar de comprar, você tem que parar de ser viciado, você tem que parar. Diminua a sua coleção, porque isso não faz bem. Para que você precisa de tantos perfumes? Você não precisa de tantos perfumes. Você não precisa de muitas coisas. Você não precisa de muito. Então, assim, geralmente os vídeos, ao invés de ajudar, eles acabam, eu acho, no meu ponto de vista, eles acabam deixando a pessoa mais ansiosa. E a pessoa se sentindo muito culpada, né? Porque tá passando por aquilo. E aqui a minha intenção com vocês é falar com vocês aqui. Não sei se muita gente vai assistir esse vídeo, talvez não interesse, né, assistir o vídeo, mas enfim, para quem chegar e se servir, já para mim já vai ser muito bom. Se uma ou duas pessoas assistirem esse vídeo e se identificarem, para mim já vai ser muito bom, porque essa é a minha intenção aqui, é ajudar vocês. Então, gente, quando eu vejo as pessoas falando sobre vício, geralmente as pessoas estão se culpando, se condenando e condenando os outros, porque estão passando por aquilo. Como eu falei, as pessoas colocam todo mundo no mesmo balaio, e não é assim. A minha história não é igual à sua. A minha realidade não é igual à sua. As coisas que eu vivencio, o porquê que eu comecei a colecionar perfume, o motivo, não é igual ao seu. Então, eu não posso chegar aqui dizendo para você e dando uma fórmula de que você é um viciado em perfume porque você tem mais de 100 perfumes, ou que você é viciado, porque eu não posso dar um diagnóstico desse baseado na minha história. Eu posso falar para você como aconteceu comigo. Eu não me sinto uma viciada em perfume. Vocês viram aí que eu mostrei quantos perfumes eu compro por ano, em cada ano. Eu não fico me policiando. Eu não preciso ficar me policiando, sabe? Eu não preciso ficar fazendo metas de quantos perfumes eu posso comprar, ou vou ficar tantos meses sem comprar perfumes. Eu não faço isso. Eu vou no meu ritmo. Se der vontade de comprar, eu compro. Se não der vontade de comprar, eu não compro. E tá tudo certo. Para mim, isso é muito tranquilo. Eu não coloco metas, mas eu entendo que tem pessoas que precisam. Então, eu vou falar aqui para vocês um pouquinho sobre como identificar. Nossa, um barulho. Como identificar... Eu me assustei com barulho, gente. Tem um portão batendo. Como identificar o vício em perfume. Que foi essas questões aqui, gente, eu peguei lá do vídeo que eu vi do rapaz, tá?
eu preciso dar esse crédito para ele, que é Dossiê Olfativo, o nome do perfil, tá? Que eu vi lá na outra rede, na rede vizinha. Então, se vocês quiserem assistir o vídeo na íntegra, vão lá, que com certeza lá vai ter informações muito mais contundentes do que a minha forma dele falar, é muito melhor que a minha, mas assim, eu tô falando aqui para quem me acompanha e tô passando para vocês que tá lá as informações, tá? Mas ele falou umas coisas que eu achei assim super, e aqui eu vou falar do meu jeitinho, tá bom? Que eu achei super interessante, que é como identificar se é um vício, né? Que ele falou assim, quando você compra mais rápido do que você é capaz de usar. Como? Como assim? Ah, pronto, o que aconteceu comigo? Eu ganhei, eu acho que uns 6 frascos de perfume. Eu ganhei, eu não comprei. Mas, se eu tivesse comprado 6 frascos de perfume de uma vez, como é que eu ia dar conta de usar tudo, de experimentar tudo? Não dá, gente. Dos 6 frascos que eu usei, eu já consegui usar quase todos, acho que só falta um. Mas não dá para você dar conta, sabe? De usar tão rápido assim. De começar a consumir tudo rápido. Não dá, é muita coisa ao mesmo tempo. Porém, isso também não é um problema. Se você faz rodízio de perfumes, isso não é um problema, tá? Mas é um pontinho já a você ficar mais alerta. Comprar mais rápido do que você consegue usar. Por quê? Porque também o que pode acontecer? Você nem tocar. Quando você compra muita quantidade, pode acontecer, verifica aí se na sua coleção você não tem vários perfumes lacrados. Se você não tem vários perfumes, como se fosse uma loja mesmo, em estoque, sabe? Sem seus backups de perfumes que já estão descontinuados. Não é sobre isso que eu tô falando. Eu tô falando de perfumes que você comprou e nem tocou. Que você só comprou e deixou lá guardado, nunca nem abriu o lacre do perfume para usar. Então, isso aí já liga um alerta. Outra coisa, tem perfumes assim, você só tá empolgado com a novidade. Você não tá empolgado mesmo assim em conhecer a fragrância. É só porque é uma coisa nova. Então, você ouviu falar no lançamento, você já corre para comprar. Você já vai saber de resenha, já quer saber tudo como funciona, e você já corre, você já fica agoniada, já dá taquicardia. Você tem que ter aquela novidade e tudo bem. Aí, quando você compra a novidade, pronto. Passou o ânimo. Você sentiu o cheiro, às vezes não é nada daquilo que você pôs expectativa e já encosta o frasco e já corre para uma nova expectativa. Então, na verdade, você não estava empolgado pelo perfume, você estava empolgado pela novidade. Isso também é um ponto a você questionar, porque você não tem prazer em usar. Você só teve vontade de ter aquela coisa nova, né? Então, é um ponto a se pensar. Outra coisa, que a emoção, como eu falei, não está no uso, está no adquirir. Você não tem, por exemplo, o que eu faço? Eu gosto muito de fazer isso. De sentar aqui, abrir os meus frascos. Quando eu vou arrumar aqui, vocês viram que tá uma bagunça, né? Para quem não viu, volta no primeiro vídeo, que eu mostrei lá onde é que eu guardo meus perfumes e a bagunça que tá aqui. Por quê? Porque, gente, isso aqui é uma coisa viva para mim. Entre aspas, tá? Viva por quê? Porque eu realmente uso. Eu vou aqui, eu mexo nesse baú, eu vou tirando os perfumes, eu vou sentindo os cheiros dos perfumes. Aí eu fico, ai meu Deus, esse perfume, não sei o quê. Aí vou lembrando das memórias e não sei o quê. Sabe? Pra mim, tem uma função. Eu não compro pra deixar ali enfeitado, parado, sabe? Do nada. Então, assim, o meu prazer não está na compra. Eu fico muito feliz quando eu compro, muito, muito, muito. Ou então quando eu ganho, muito, muito feliz. Mas eu sinto muito prazer no uso também. Então você tem que se questionar, você sente prazer no usar ou para você já perdeu a graça? Você tem tantos perfumes, mas de repente você não vê graça em usar. Então isso é um ponto a se questionar. Outra coisa que eu achei tão importante, que é uma coisa que definitivamente eu nunca fiz. Você esconde.
Você esconde quando compra, você esconde do seu marido, se você é, né? Você esconde, se você é um homem, você esconde da sua esposa, ou dos seus amigos, ou da sua família. Então, quando você compra um perfume, você esconde quanto foi. Ah, não, você mente sobre o valor. Você esconde aquele perfume para ninguém ver que você comprou mais um perfume. Ou então você esconde que você tem uma grande coleção, você mente em relação à quantidade de perfumes que você tem. De alguma forma, aquilo ali para você parece um crime. É como se para você se sente assim cometendo um crime quando você adquire mais um perfume. Então aí também liga o sinal de alerta, sabe, para o vídeo. Porque, gente, se não faz bem, se tá te fazendo mal de alguma forma, você tem que ligar o alerta. E aí eu vou dar uma dica em relação, assim, são dicas minhas, tá? Não foi o que eu vi lá no vídeo dele, não. Daqui a pouco eu vou dar as dicas que ele deu, mas eu vou falar umas coisas minhas. Se você tá passando por isso, eu vou te dar umas dicas, tá? Primeira coisa, pare de consumir conteúdo que fala de perfumaria. Isso é o básico, entendeu? Por quê? Não, aí ela, ai, não, Elaine, mas faz tempo que eu não assisto perfumes de lançamentos, não é sobre isso, é todo conteúdo, inclusive o meu, inclusive esse tipo de vídeo que eu tô conversando com você agora, tá? Você tem que excluir da sua playlist todo conteúdo que fale o nome perfume. Você tem que excluir. Mesmo que esse conteúdo ele fale sobre vício em perfume, deixar de comprar, porque de alguma forma vai mostrar aquilo que para você é um vício. Por exemplo, eu estou mostrando para vocês, eu mostrei o que para vocês no vídeo anterior, meu usado de hoje. Meu usado de hoje é esse perfume aqui, que é o Glamour Justice Shine. Se você não tiver esse perfume e de repente eu começo a falar, nossa, o quanto ele é cheiroso, que ele tem nota disso, que ele tem nota daquilo, né? Você vai ter vontade de ter, gente. Você vai ter vontade de adquirir. Mesmo que eu esteja aqui só mostrando um usado, é o que eu usei hoje. Eu não tô falando para você, ai, que é legal, procure, busque, tenha. Eu não tô lhe oferecendo, eu não estou lhe vendendo nada. A gente sabe que tem muito conteúdo por aí que realmente os influencers eles estão vendendo e tal. Mas assim, tem muito canal também que não está vendendo nada, mas está mostrando apenas o que está usando. Até vídeos de usados da semana. Se você tá com esse problema de realmente de comprar fragrância nova, você vai ter vontade de comprar. Não adianta dizer que eu não estou oferecendo nada para você comprar. Nem estou incentivando, nem estou motivando. Então, gente, ninguém pode se responsabilizar por algo que só nós podemos fazer por nós mesmos, né? Então, assim, quem tem que parar de consumir esse tipo de conteúdo é você. O que você vai fazer? Sempre que aparece esse tipo de conteúdo, aparece assim, uma opção lá, não tem interesse. Você vai apertar lá, não tem interesse. E de repente esse conteúdo vai começar a não aparecer mais na sua playlist. Isso é uma das coisas que eu tenho certeza que você tem que fazer. Sabe? É parar de consumir esse tipo de conteúdo. Porque isso vai ajudar muito a você diminuir a vontade de comprar. E isso serve para todas as redes sociais, tá? Para todas as redes sociais. E aí começa a focar em outros tipos de conteúdo, sabe? Que é para ocupar a mente, tá bom? Para você poder. Então, assim, essa é uma dica assim de ouro, que isso é importantíssimo. Agora vamos lá para a dica. Sim, aí vamos para a dica que ele tá dando aqui, aí eu vou dando meus pitacos. Umas dicas que ele deu, que eu acho isso tão legal, sabe? Que é uma coisa eu vim falar para vocês aqui. Olha, você tá comprando muito. Ai, gente, eu tô me sentindo culpada, porque hoje eu comprei 10 perfumes. Estou me sentindo culpada porque eu fiz uma promessa de passar um mês sem comprar e eu acabei comprando. Gente, isso aí não leva ninguém a nada, isso não resolve nada. Sabe? Não resolve nada. Eu sei que vai ter muita gente que vai se identificar com isso. Mas, de fato, vai resolver? Não.
Então, a gente tem que mostrar o problema, mas a gente também tem que procurar a solução. Então, vamos lá para umas diquinhas de solução, tá? Você... Outra coisa, outra dica que eu vi aqui com ele, mas eu também tinha tido essa dica. Eu não costumo comprar online, tá? Eu não faço compras na online, é muito raro, muito raro. Eu não tenho esse hábito de comprar online, não tenho. Mas hoje em dia a gente sabe que a tentação tá muito grande, principalmente aí nesses aplicativos de compra online. Então, assim, qual é a minha sugestão para você? Vai ter que apagar, gente. Vai ter que apagar todos os aplicativos de compra. Vai ter que pagar. Sabe por quê? Porque um vício, quando você tira um, pode acontecer de você migrar para outro. Por que eu tô falando isso? Eu me lembrei disso agora. Porque existem alguns criadores de conteúdo sobre o Sara de perfumaria. Que houve aí um surto onde todo mundo começou a diminuir a coleção. Estou acabando com a minha coleção, estou me desfazendo da minha coleção, porque isso não faz mais sentido, porque não é bom ter muitos perfumes. E aquela pessoa que motivava todo mundo a ter uma coleção enorme, agora está se desfazendo das suas coleções. E aí o que acontece? O que eu percebi? Eu assistindo esse tipo de conteúdo, eu observei que as pessoas geralmente saíram do vício ou disseram que diminuiu a coleção de perfumes e começaram outro tipo de coleção. Teve uma que eu vi, vou falar só de uma, tá? Que ela falando lá, mostrando quanto a coleção dela diminuiu. Realmente ela tem uma coleção assim com mais de 1000 perfumes. O quanto a coleção dela diminuiu e eu olhando atrás dela, a estante, onde ficavam os perfumes, lotado de bolsas. Bolsas. Era tanta da bolsa que eu não sei onde é que ela ia enfiar tanta bolsa. Então, ao mesmo tempo que ela dizia, parei de comprar perfumes, diminuí minha coleção de perfumes, ela começou a uma coleção de bolsas. Ela nem citou no vídeo sobre isso, mas eu vi. Você tá entendendo? Então, você tem que ficar atento nisso, sabe? Porque geralmente, quando existe a falta, você tem que cuidar da falta. Se essa falta está te fazendo comprar perfumes, provavelmente, se você não cuidar dessa falta, do que está te fazendo isso, do que está te fazendo falta, mesmo que você pare de comprar perfumes, você vai migrar para um outro tipo de compra. Vai começar a comprar outra coisa. Então, mais uma dica, tira esses aplicativos de compra online do seu celular. Você já vai eliminar aí, ó, 50%, pelo menos durante um tempo, até você perceber que você realmente tem autocontrole para você comprar. Então, uma dica que ele deu também foi o seguinte: quando você colocar lá na cestinha do online, não fecha logo a compra. Espera. Coloca lá na cestinha e espera. Espera 1, 2, 3 dias. Para ver se a vontade ainda vai continuar. Ou se realmente era só fogo de palha, né? Se era só o impulso de comprar naquela hora. Outra dica que ele deu: use o que você tem. O que você vai fazer? Quando der vontade de uma fragrância nova, olha a quantidade de perfume que eu tenho, gente. Você vai vir no seu baú, na sua estante, no seu armário, onde está cheio de perfumes, e vai redescobrir as fragrâncias que já estão lá, ó, há um maior tempão que talvez você não esteja mais nem usando, sabe? Quando der vontade de uma novidade, vai lá voltar a redescobrir aquilo que você já tem. Isso é uma dica muito importante. Outra coisa que eu achei muito legal também, definir um orçamento. Você define um orçamento como tudo para sua vida. O que eu fiz quando eu queria comprar um perfume, quando a situação estava muito complicada? Até hoje eu faço isso. Eu defino. Por exemplo, eu tinha um cofrinho e eu juntava e eu pensava, quando eu chegar em 50 reais, se der para comprar um perfume, aí eu vou comprar um perfume, sabe? Geralmente eu não tinha muito essa questão de eu vou comprar tal perfume. Não, eu queria comprar o que desse para o dinheiro comprar. Essa era a minha definição. Então, quando eu juntava aquele dinheiro, eu comprava um perfume. Então, é muito legal você definir isso. Nunca comprar a prazo, nunca comprar no cartão de crédito. Juntar, definir, eu só vou comprar à vista. E o que eu comprar à vista, eu vou definir um valor X por mês, ou a cada 2 meses, ou a cada 3 meses, para comprar
aquele perfume, porque aí você já vai entrar no seu orçamento, já não vai comprometer nenhum outro tipo de compra. E aí ele falou isso, né? Colocar mesmo assim no orçamento das suas compras. Porque o perfume não pode ser uma doença, não pode ser um martírio, tem que ser um prazer. A partir do momento que para de ser prazer e você começa a tirar dinheiro de uma conta para comprar perfume, se endivida no cartão de crédito, se endivida para ter perfume, divide um perfume em 10 vezes no cartão. Gente, sabe? Não faz sentido nenhum. Então você tem que se policiar quanto a isso. Você não precisa parar de colecionar seus perfumes, mas você tem que ver, né? Como é que você vai fazer isso? Tem muita gente que fala assim: ah, o tanto que eu juntei de perfume, eu já poderia ter um carro, já poderia ter uma casa, já poderia. Não, gente, isso não existe. Definitivamente, se for igual a mim, não tem como. Porque eu juntava aquele dinheiro e comprava aquele perfume naquela hora e eu usava meus perfumes. A maioria dos meus perfumes aqui estão bem usados. Esse daqui, o Glamour Just Shine, ele não tá tão usado porque ele não é tão antigo, tá? Na minha coleção, ele é um pouco recente na minha coleção. Ó, aí ele não tá tão usado. Mas mesmo assim, vocês viram quando eu passo assim, ó. Sem dó. Então, vou até passar de novo, porque eu tô achando que ele tá fraco, não tô sentindo cheiro quase nada. Então, assim, eu passo assim, ó, sem dó, gente. Porque eu uso realmente minhas coisas. E outra coisa, outra dica que ele deu, colecione com critério. Qual é o seu critério para colecionar? Seu critério é o quê? São casas de perfumaria, eu quero ter uma de cada casa. Eu quero ter... Meu critério para colecionar perfumes vintage, são perfumes antigos, são perfumes mais atuais, mais modernos, são os frascos. Tem um critério para você colecionar. No meu caso, é o cheiro. Eu compro sim também pelo frasco e tal, mas o critério para eu comprar é o cheiro, sabe? Não é a marca, não é mais o cheiro mesmo. Eu quero ter cheiros diferentes, quero ter fragrâncias diferentes. É por isso que eu não me empolgo tanto com lançamento. Porque tem lançamento que já é parecido com tal perfume. E aí, se eu já tiver na minha coleção um perfume parecido com aquele, eu não tenho a mínima vontade de ter aquele lançamento, entendeu? Então, assim, geralmente, assim, o meu critério é cheiro. Quanto mais cheiros diferentes eu tiver, eu vou ficar mais feliz. Eu quero ter cheirinhos diferentes, porque eu fico enjoada de ter sempre o mesmo cheiro. É sobre isso. Esse é o meu critério. Bom, gente, então, assim, esse foi o meu vídeo de retorno no meu canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não sei quantas pessoas vão ter coragem de me assistir falando esse tempo todo. Mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até aqui, muito obrigada. Obrigada pelo like, obrigada pelo carinho. E eu quero dizer a todos os meus amigos que faz tempo que eu não tô assistindo os vídeos de vocês, que eu vou maratonar todos, eu prometo. Vou lá dar um oi para vocês no canal de vocês, tá bom? Porque realmente eu passei um período assim, ainda tô passando, um período assim de desafios na minha vida. E aí eu me distanciei um pouquinho das redes sociais, voltei agora. Como vocês podem ver, até cortei as minhas unhas, elas estavam bem compridas, eu cortei por causa de uma crise de ansiedade. E é isso, gente. Isso é a vida real. Mas eu tô de volta, tá? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. A próxima semana eu volto com os usados da semana bem direitinho, tá bom? Então, muito obrigada por tudo. Até o próximo vídeo. Tchau!